Boa tarde, queridos. Nós estamos aqui mais uma vez para juntos aprendermos mais um pouco. Esse é o segundo dia, né? E essa série, né? Administração da Vida, é uma série que realmente mexe muito com a gente. E durante toda essa semana nós vamos estar aprendendo um pouco mais juntos. Não se esqueçam de, se ainda você não é inscrito no canal, no nosso canal, inscreva-se. É Professor Simão Moraes, ou você pode colocar também Simão Vieira Moraes Neto, o nome todinho, que você localiza lá o canal e pode se inscrever. Se você também gosta dos vídeos, das informações desse canal, se está lhe ajudando de alguma maneira, passe para um amigo também essas informações. Então, vamos aqui para nossa segunda lição, segundo vídeo dessa série, dessa semana, que está nos ensinando muitas coisas. Está nos mostrando que realmente precisamos não somente pensar na vida, mas aprender como lidar com essas situações e com a vida. Desde muito pequeno, lá em Minas, meus pais sempre procuraram passar para mim e para os meus irmãos os princípios de fidelidade com base na lei de Deus. Essas questões quanto à gratidão a Deus, né, devolver o dízimo, as ofertas, sempre foi ensinado e passado de uma forma muito clara. E eu, particularmente, as primeiras coisas que eu comecei a fazer foi vender picolé, vender pastel na rua, essas coisas. Os primeiros ganhos, as primeiras quantias que essas vendas resultavam,
A gente tinha alegria em poder chegar na igreja, devolver o dízimo, dar aquela oferta, né? Isso sempre foi passado para a gente de uma forma muito inspirada. Ouve, Israel, as palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Como é bonito ver o resultado da palavra de Deus na vida de seus filhos. Não passou muito tempo, a família de Samuel mudou-se para o sul da Bahia e lá ele teve o seu primeiro emprego. O seu salário, R$20, mas foi com muita alegria que ele levou à igreja o seu dízimo e a sua oferta. Logo ele estava numa outra empresa e um dia o patrão lhe falou: Samuel, nós precisamos resolver o seu problema, porque só você não trabalha aos sábados. Mas pela simpatia e dedicação de Samuel, ele não mais o perturbou e além disso tornaram-se grandes amigos. Era o último ano do 2º grau e Samuel agora trabalhava numa outra grande empresa, na maior empresa da cidade. Mas uma grande angústia invadiu o seu coração. Que profissão ele escolheria? Que caminho ele seguiria? E eu fiquei muito preocupado com isso, como muitos jovens hoje também ficam. E meus irmãos, eu sou o mais novo lá em casa, todos eles já tinham seguido na área de saúde. E eu ficava naquela dúvida, será que eu também vou seguir nessa área? Que área que eu vou seguir profissionalmente? E aquilo me angustiava muito. E eu sei que muitos jovens hoje passam por isso, porque eu também passei. Naquele momento de angústia, desespero até, eu decidi fazer uma coisa que mudou a minha vida. Eu falei com Deus e decidi fazer um pacto com Ele. Eu falei: Senhor, eu quero que o Senhor escolha para mim a minha área profissional. E se o Senhor fizer isso, se o Senhor escolher para mim a minha área, no dia que eu tiver meu primeiro emprego nessa área, além do meu dízimo, eu vou devolver um percentual do meu salário como gratidão a Ti. Isso foi o meu pacto. Eu falei assim: agora Deus vai ter que dar um jeito, vai ter que conseguir uma profissão para mim. E o tempo foi passando e naquele ano, que era o meu último ano no 2º grau, até o final do ano, eu já tinha certeza de qual a área que eu queria fazer. Decidi fazer a faculdade de análise de sistemas. Samuel tinha certeza de que Deus havia escolhido a profissão para ele. Ele tinha convicção de que deveria ser um analista de sistemas. Mas ele tinha 3 problemas. Morava no sul da Bahia, tinha que passar no vestibular e tinha uma dificuldade enorme para fazer redação. Meu irmão, nessa época, já morava no Rio de Janeiro, eu ainda estava lá no sul da Bahia. Eu decidi fazer o vestibular para fazer faculdade aqui no Rio de Janeiro. Só que, por mais que eu tinha feito a inscrição, não me sentia muito preparado para fazer o vestibular, por uma questão que muita gente também tem uma certa dificuldade, que é quanto à redação. Eu nunca tinha sido preparado, eu não me sentia preparado naquele momento para fazer um vestibular e passar numa redação. Foi então que eu pedi a Deus que me ajudasse. Nesse momento eu conheci uma professora evangélica, Deus a usou, ela se dispôs a me ajudar e disse que iria me ajudar a estudar, me preparar para fazer aquele vestibular. E a área dela, ela era especialista em redação, ela já tinha até ganhado um concurso nessa área. E ela, então, sendo evangélica, falei com ela do meu pacto com Deus, ela decidiu me ajudar. Então ela falou assim: Samuel, em vez da gente ficar estudando técnicas e te passando vários conceitos, eu vou apenas pedir para você fazer uma redação, vou te dar um tema, você faz, e depois eu vou debater esse tema com você e ver o que você realmente precisa melhorar. Então ela falou assim: faça uma redação e com um tema, a televisão no Brasil. Eu fiz uma redação, ela leu, depois ela fez as críticas no que eu precisava melhorar, debateu aquele tema comigo. Aquela professora realmente foi um instrumento de Deus na vida de Samuel. Na semana seguinte,
ele foi para o Rio de Janeiro para fazer o vestibular, mas alguém havia ido à frente dele. Quando eu cheguei na faculdade, que eu peguei a prova do vestibular, quando eu abri, eu tive uma das maiores surpresas, assim. Logo na primeira parte, vinha lá, faça uma redação com o tema TV e cultura. Eu não podia acreditar, era o mesmo tema que eu tinha trabalhado, debatido, estudado naquela mesma semana. Naquela hora eu tive certeza de que Deus estava conduzindo todas as coisas e me lembrei do pacto que eu tinha feito com Ele. Tive certeza que se Ele estava conduzindo dessa forma, com certeza eu seria aprovado no vestibular. E foi isso que aconteceu. É maravilhoso quando nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus e permitimos que Ele dirija os nossos passos. Antes mesmo de prestar o vestibular, Samuel já estava aprovado no vestibular. Mas ele agora precisava de um trabalho para manter as suas despesas na faculdade e também a sua manutenção de aluguel e alimentação. Ele então espalhou o seu currículo por toda a cidade do Rio de Janeiro, em muitos e muitos lugares. Mas havia uma dificuldade. Para não ter problema com aula sexta-feira à noite, ele matriculou-se no turno da manhã. Como não tinha resposta e o tempo ia passando, ele levou seu currículo lá para Niterói. Não passou muito tempo e a secretária da agência de empregos de Niterói o chamou pelo telefone, mas disse: Samuel, este trabalho tem 2 problemas. O primeiro problema, ela achava que eu era morador lá de Niterói, né, por ter ido numa agência lá em Niterói. Ela falou assim, o primeiro problema é que essa empresa é lá no Rio de Janeiro. E quando ela me falou o nome da empresa, eu não podia acreditar, ficava a 100 metros da minha casa aqui no Rio. O segundo problema, ela falou assim, Samuel, o horário lá é meio complicado. Esse emprego é para trabalhar na parte da tarde. Dá para você? Quando ela me perguntou isso, eu não acreditei. Porque era exatamente o que eu precisava, de um emprego para trabalhar na parte da tarde. Nessa hora eu tive certeza de que Deus estava conduzindo todas as coisas para mim poder concluir meus estudos, seguir nessa minha profissão e ser fiel ao pacto que eu tinha feito com Ele. Aí eu aprendi uma coisa, Deus, Ele não dá uma bênção pela metade, Ele dá uma bênção completa. Além dele conseguir para mim o ingresso na faculdade, Ele conseguiu também o meu emprego. Deus pode conseguir tudo o que você precisa para você ser feliz. Samuel era testemunha disso. Isso havia acontecido na sua vida e agora, esses 4 anos passaram muito depressa. Estava chegando o grande dia, o dia da sua formatura. Mas para variar, mais um problema. A formatura seria sexta-feira à noite. Ele conversou com os professores, conversou com os colegas, conversou com a comissão de formatura e eles falaram: Samuel, nós não temos solução para o seu problema. Mas Deus tinha. A comissão de formatura me ligou dizendo, olha Samuel, nós conseguimos aqui no Rio um teatro grande, um teatro público, famoso até, que tem a data disponível, é grande, né, tem capacidade para todos e o mais interessante de tudo, vai sair de graça para a gente não vai precisar pagar nada. Eu fiquei feliz. E aí ela falou assim, olha Samuel, e a última notícia sobre este teatro, a formatura lá só pode ser feita entre terça e quinta-feira, porque os finais de semana o teatro já tem vários eventos agendados. Mais uma vez eu agradeci a Deus, fiquei feliz por Ele intervir mais uma vez e me mostrar que Ele estava ao meu lado, conduzindo toda essa minha trajetória. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. E quando nós recebemos uma bênção, todos os que estão ao nosso redor também são abençoados. Foi isso que aconteceu com a turma do Samuel. Deus mudou a data e o local da formatura.
é para que as pessoas compreendam que vale a pena ser fiel a Jesus. Mas quando alguém é fiel, Satanás fica tremendamente irado. E no seu trabalho, Samuel enfrentou outra provação. Saiu um edital na Prefeitura do Rio que todos aqueles que participassem de um curso de aperfeiçoamento e fossem aprovados teriam uma bonificação de 100% do seu salário. A euforia foi geral. E Samuel, então, procurou informações acerca de como seria. E, para sua tristeza, ele descobriu que as aulas seriam aos sábados. Ele procurou de um jeito, de outro, falou com uma pessoa, falou com outra. E, finalmente, alguém lhe disse: olha, abriu uma turma em que as aulas não serão no sábado. Ele ficou feliz, porque era uma oportunidade que ele estava esperando. Só que havia um pequeno detalhe. Mas mesmo diante desse outro problema, alguém estava abrindo-lhe uma porta. Quando ela falou isso, eu fiquei muito alegre. Mas ela falou assim, olha, para mim poder te matricular nessa turma durante a semana, você precisa me informar oficialmente que você trabalha aos sábados, porque esse curso durante a semana é só para quem trabalha aos sábados, não pode fazer o curso aos sábados, aí vai fazer durante a semana. Quando ela falou isso, eu senti que era o inimigo tentando testar, né? Tentando fazer com que eu caísse ali naquela prova. Eu respondi para ela e disse o seguinte, olha, o mesmo princípio que não me permite fazer o curso aos sábados, é o mesmo princípio que não me permite também proferir inverdades. O nosso querido e eterno Deus abriu os olhos do Samuel para ele ver que aquela não era uma porta. Na verdade, era uma grande armadilha de Satanás. E por isso ele fugiu daquela possibilidade. Deus mais uma vez honrou a sua fidelidade. Enquanto seus colegas ainda faziam os cursos de treinamento durante os sábados seguintes, Deus já havia lhe concedido uma grande bênção. Deus me aprovou num concurso a nível federal para me trabalhar na minha área como analista de sistemas e ganhar o equivalente a 4 vezes mais do que eu ganhava ali. Quando eu recebi essa notícia da minha aprovação nesse concurso, eu agradeci a Deus pela recompensa de ter permanecido fiel a Ele quanto aos sábados. E me lembrei do pacto que eu havia feito com Ele, de que quando eu tivesse meu primeiro emprego, eu iria devolver a Ele, além do meu dízimo, um percentual do meu salário. E assim eu fiz, desde quando eu tive meu primeiro salário neste meu novo emprego. Ao passar por essa experiência, eu aprendi uma coisa. Eficiência não é uma virtude. Eficiência é uma pessoa, é Deus. Ele não é simplesmente eficiente. Eficiência teve origem nele, porque ele é perfeito, ele sempre faz as coisas de forma completa. Se você fez ou pretende fazer um pacto com Deus, pode ter certeza de que Ele não vai cumprir pela metade. Ele vai cumprir fielmente, de forma completa, o que Ele te prometeu. Habita, ó Senhor, em meu viver. Faz-me aprender o teu querer. Enche-me com teu Espírito. Faz meu corpo um templo vivo para manifestar o teu poder. Faz-me aprender o teu querer. Enche-me
meu corpo um templo vivo para manifestar o teu poder, para manifestar o teu poder. Olá, querido. O tema de hoje é depressão. Pode o cristão ficar deprimido? Antes de falar da depressão, quero falar do estresse. É uma palavra americana que está muito em moda, estresse, que é o princípio da depressão. A depressão é o fim de tudo, é o caos, é a escuridão de onde parece que o ser humano não consegue mais sair. Está provado, inclusive, pela ciência médica, que é uma deficiência de vitaminas no corpo. É uma doença que deixa de ser apenas mental e passa a ser física já. Mas eu quero falar da desconfiança em Deus, do estresse. Eu tenho uma teoria muito interessante, muitos não concordam comigo. Eu sempre digo que o cristão nunca pode ficar estressado. O cristão pode ficar cansado fisicamente, claro, ninguém é de ferro. Você trabalha, tem que ficar extenuado, exausto, cansado. Mas uma coisa é estar cansado fisicamente e outra coisa muito diferente é estar estressado. Para mim, o estresse é falta de confiança em Deus. Mas aqui vem um problema teológico, porque no primeiro livro aos Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 4, encontramos o seguinte acerca de Elias. E ele, Elias, se foi ao deserto caminho de um dia e veio e se assentou debaixo de um cimbro e pediu em seu ânimo a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. O quê? O grande Elias, o campeão da fé, disse, em outras palavras: Senhor, eu quero morrer. Tomara que eu nunca tivesse nascido. Eu quero morrer. Acaso Elias não era um cristão? Acaso Elias não era um homem que tinha depositado sua confiança em Deus? Aqui uma coisa muito interessante, que vai te ajudar muito a enfrentar os problemas e as dificuldades da vida. Um tempo atrás, Elias tinha orado para não chover e não choveu. Olha, que força, que oração tremenda de Elias, e como Deus respondeu sua oração, fazendo que as águas se secassem. Um tempo depois, numa cova, escondido, com medo, deprimido, ele ora e diz: Senhor, eu quero morrer, não quero mais viver. Quando uma pessoa chega ao ponto de querer morrer, é porque não tem mais, está tudo acabado para ela. Alguma vez você já se sentiu dessa maneira? O que eu quero ler para você esta manhã, ou neste momento, é outro texto que me inspira muito e fala novamente de Elias. E vejam o que diz. No livro de Tiago, capítulo 17, diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Que coisa interessante. Elias era um homem semelhante a você e semelhante a mim em nossas paixões. Quer dizer, Elias não foi melhor do que a gente, nem a gente é pior do que Elias. Alguma vez você se atreveria a ajoelhar-se e dizer: Senhor, eu preciso que hoje não chova, e você vê o céu todo coberto de nuvens negras, evidente que o pronóstico do tempo diz que vai chover, e você precisa que não chova, e você se ajoelha com fé e diz: Senhor, eu gostaria que não chova neste momento. Bom, Elias fez isso e Deus respondeu, porque não pode responder a tua oração. Mas neste homem, na vida deste homem, Elias, houve um momento em que ele quis morrer.
Isso me anima muito, porque quer dizer que eu também, como Elias, posso ter meus momentos maus, meus momentos péssimos. Evidentemente, quando Elias disse, Senhor, eu quero morrer, ele não estava bem com Deus. É impossível estar bem com Deus e desconfiar do amor de Deus. Neste momento pode haver coisas na sua vida que você não entende. Por que você se dedicou tanto a seu marido e ele foi embora com outra mulher? Por que você se dedicou tanto para o filho e hoje você descobriu que ele está usando drogas? Por que você se dedicou tanto ao negócio que começou e hoje esse negócio está falido? Por que teu pai teve que morrer deixando você adolescente, no momento em que mais precisava do pai? Por que isto? Por que aquilo? A vida está cheia de questionamentos, cheia de perguntas que ninguém poderá responder. E nesses momentos começa a se apoderar da gente um sentimento negativo de incompreensão com relação aos desígnios divinos. Por quê? Por quê? Por quê? O diabo aproveita disso para fazer que seus olhos deixem de estar direcionados a Deus e comecem a se direcionar aos problemas da vida. Quando você tira os olhos de Deus e começa a olhar somente seus problemas, vem o que veio na vida de Elias. Você perde a confiança em Deus. É impossível confiar em Deus quando, em lugar de olhar para Ele, você está olhando os problemas desta vida. Então, quando Deus diz assim, filho meu, dá-me teu coração. Quando Deus pede para você separar todo dia tempo para estudar a Bíblia, para orar, não é porque Ele está querendo alguma coisa de você, querido. Quando Deus pede alguma coisa de você, sempre, 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 é porque Ele quer te dar alguma coisa. E o que Ele quer dar-te é confiança, segurança, certeza, de que por mais que as coisas estão erradas na tua volta, lá no teu coração nada está errado. Você confia em Deus. E sabe que esta tormenta também vai passar. Acredita nisso. Esta tormenta que está envolvendo tua vida neste momento vai passar. Ou então, Deus simplesmente não é Deus. Sem ter esperança e prazer, mas existe alguém que promete ajudar-te e força na alma trazer. Não desistir. Este mundo, eu sei, já não vai muito longe e o mal vai em breve findar. Minha fé em Deus, sim, está bem firmada. Jesus logo vai regressar.
Nunca desista, meu amigo. Nunca desista. Mesmo em meio às dificuldades que estamos passando, nós temos que saber administrar a vida. E essa série dessa semana, com certeza, está nos ajudando. Esse é só o segundo vídeo, né? Segundo dia. Imagine o que vem pela frente. Então, não esqueçam de, se você não assinou o canal, assine aí. Se você tem algum amigo que você acha interessante passar esses vídeos para ele, passe também a informação do canal para ele ter acesso aos os dias que virão, os vídeos que virão. E com certeza, ao final dessa semana, nós vamos saber melhor administrar a nossa vida. Administração da vida é o título desta série, desta semana. Não desistir. Esse é a nossa grande questão, a nossa decisão. Por quê? Porque tudo passa e Cristo vai voltar. E mesmo em meio às dificuldades, com Deus, com Cristo, tudo é possível e tudo é possível e tudo dá certo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que Deus esteja conosco e nossas respectivas famílias. Amém.